Toda grande literatura opera em dois níveis, o que é dito e o modo como é dito. E é nesse segundo nível que está o tesouro sobre o qual vamos falar hoje, as figuras de linguagem. Ler uma obra clássica é como entrar em uma casa cheia de passagens secretas, e muitas dessas passagens estão escondidas nas figuras escolhidas. Normalmente, a gente acaba associando essas figuras de linguagem à poesia, porque quando você bate o olho em um poema que tem versos, ritmo marcado, você já espera encontrar ali também uma rima, uma metáfora, um eufemismo ali, mas hoje eu quero propor um pequeno deslocamento. E se a gente olhasse para além dos poemas e percebesse como as figuras de linguagem também estruturam toda a prosa literária, o romance, o teatro, a narrativa em geral? A gente costuma fazer essa associação das figuras de linguagem com a poesia porque é ela que explora as chamadas figuras de som, como a aliteração, a assonância, a rima, que são as figuras que criam efeitos sonoros e rítmicos. Mas existem outros tipos de figura de linguagem. Elas podem ser figuras de sintaxe, como a anáfora, a elipse e o paralelismo. Tem também as figuras de pensamento, como a antítese, a ironia e o pleonasmo, e as figuras de pensamento, como a metáfora e a hipérbole. Cada uma dessas figuras atua de um jeito diferente, mas todas têm a mesma função: transformar a modo como a linguagem comunica o conteúdo. E eu não estou falando de enfeites, palavras que servem para embelezar o texto. Estou falando de instrumentos retóricos que os grandes autores usam intencionalmente para criar ambiguidade, tensão, mistério e principalmente para ativar você, leitor. As figuras de linguagem são convites para ler além do óbvio, mas muitas vezes a gente passa batido por elas e acaba ignorando esses convites. E aí a gente acaba perdendo algo do sentido da obra sem nem perceber. E a proposta desse vídeo é justamente essa: oferecer uma nova chave de leitura para a prosa literária. Nós vamos explorar algumas dessas ferramentas invisíveis, não todas, porque há muitas, mas o suficiente para você perceber como elas transformam a leitura dos clássicos. E encontrar uma dessas figuras sendo brilhantemente usada na história é como encontrar uma porta secreta em um texto que você achava que já conhecia. E é isso que nós vamos procurar no vídeo de hoje: pequenas caixinhas do tesouro escondidas na linguagem. Vamos começar por uma figura do pensamento que parece discreta, mas que a gente não deve ignorar se quiser realmente entender o texto: a litotes. Litotes é uma forma de afirmação indireta que é feita por meio da negação do contrário. Por exemplo, ao invés de dizer "ele é corajoso", eu posso dizer "ele não tem medo". E ao invés de dizer "ela é bonita", eu posso dizer "ela não é feia". Percebe que eu estou negando o contrário? Parece dar no mesmo, né? Mas essa pequena diferença altera profundamente o tom e a intenção do que está sendo falado. Na nossa fala, a gente usa litotes o tempo todo. Se alguém disser "não é uma má ideia", pode estar querendo dizer "essa é uma ótima ideia", mas sem querer parecer muito empolgado. Usar a litotes suaviza o discurso. É uma forma de controlar o tom, de parecer mais atenuado e até de ironizar também. Por isso, ela é a ferramenta perfeita para autores que estão trabalhando com personagens mais ambíguos, contidos, ou que não querem ofender, mas que na fala deles a gente percebe que ele tem uma opinião diferente daquela que ele está demonstrando ter. E agora vamos ver a litotes em ação. Eu vou falar um exemplo que eu peguei emprestado da Jane Austen em Orgulho e Preconceito, mas antes eu vou contextualizar a cena para aqueles que não conhecem a história. A personagem principal, Elizabeth, tem uma amiga, a Charlotte, que acabou de se casar com um homem que a Elizabeth detesta. E a Charlotte convida a amiga para visitá-los em sua nova casa. Inicialmente, a Elizabeth detesta essa ideia, mas com o passar do tempo, a saudade da amiga, a ideia de visitá-los começa a parecer menos desagradável, menos pior e mais tentadora. Então a personagem está ali em sua casa, em um momento contemplativo, olhando para a própria vida, e a narração diz o seguinte: Absence had increased her desire of seeing Charlotte again, and weakened her disgust of Mr. Collins. There was novelty in the scheme, and as with such a mother and such uncompanionable sisters, home could not be faultless. A little change was not unwelcome for its own sake. E em português? A ausência aumentara o desejo de rever Charlotte e enfraquecia a sua repugnância por Mr. Collins. Havia também o sabor da novidade.
E como com tal mãe e irmãs tão pouco sociáveis, o lar não podia ser impecável, uma pequena mudança não era indesejável por si mesma. Aqui nesse trecho nós temos duas litotes, not faultless, not unwelcome. A Jane Austen poderia ter dito que a Elizabeth estava entediada ou feliz pela oportunidade de fazer uma viagem, de sair de casa, mas ela escolhe, intencionalmente, uma formulação mais discreta, mais contida. E essa escolha não é apenas estilística, na verdade ela revela uma característica muito própria da escrita inglesa, que é o uso refinado do understatement, quando a gente diz menos do que realmente está sentindo. A escolha dessas litotes revela o autocontrole emocional dessa personagem. E mais, ela convida o leitor a preencher as lacunas e participar do processo interpretativo da história. Além disso, essa frase antecipa um ponto crucial do texto. A Elizabeth, que inicialmente despreza os modos rígidos da classe alta, vai começar a partir daí a perceber os defeitos da própria família dela. O not faultless já antecipa com delicadeza essa futura autocrítica. Então aqui a figura de linguagem ela não é um enfeite, ela serve como parte da construção dos personagens e da narrativa. Outro autor que usa figuras de linguagem com maestria é Shakespeare. Em Hamlet, temos um exemplo clássico do uso de litotes logo no início da peça, no discurso do rei Cláudio. Ele está comentando sobre as ameaças de Fortinbras e diz: "He hath not failed to pester us with message." Ou em português, ele não cessou de inquietar-nos com mensagem. Percebe que ao invés de dizer ele tem insistido em nos incomodar, ele diz, ele não falhou em nos incomodar. E qual que é o resultado dessa escolha de figura? Ele transmite uma ironia, um desdém bem velado e discreto. E ao mesmo tempo ele está admitindo que Fortinbras é uma ameaça real. Então Shakespeare usa a figura de linguagem para modular o poder na linguagem. Com litotes, aprendemos a ouvir o que não foi dito. Já com a próxima figura de pensamento que vamos observar, nós precisamos aprender a desconfiar até do que foi dito. Eu estou falando da ironia. No uso comum, a gente chama de irônico tudo aquilo que é inesperado, contraditório ou até engraçado. Mas na literatura, a ironia é outra coisa, uma ferramenta sofisticada e de alto poder crítico. A própria palavra ironia já significa dissimulação, fingimento. O ironista vai dizer uma coisa, mas ele quer que o leitor ou o ouvinte entenda outra. E a tensão entre essas duas camadas é onde está o verdadeiro significado. A ironia pode ser cômica, trágica, melancólica e até cruel. E às vezes tudo isso ao mesmo tempo. E novamente eu não consegui fugir da Jane Austen na hora de escolher os exemplos. A Jane deve ser a maior mestra da ironia discreta na prosa inglesa. Logo na primeira frase, na introdução de Orgulho e Preconceito, a gente tem um dos exemplos mais famosos da literatura. It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. E em português fica assim: é uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, possuidor de uma boa fortuna, deve estar necessitado de uma esposa. Essa frase soa categórica, quase que está estabelecendo uma regra, mas um leitor atento às figuras de linguagem percebe a piscadela irônica que a Jane Austen está fazendo. Ela está criticando de forma bem discreta e sutil a sociedade inglesa. Porque na prática não são os homens ricos que estão atrás de esposas, são as famílias de filhas solteiras que estão desesperados à procura de um pretendente rico. Então ela está afirmando o contrário do que ela quer dizer. E percebam que a Jane Austen não ridiculariza esses costumes de forma direta. Ela faz isso de forma discreta, elegante, sutil, e dessa forma ela expõe a hipocrisia desses costumes da sociedade inglesa do seu tempo. Outro mestre da ironia é Jonathan Swift, autor de As Viagens de Gulliver e do famoso panfleto Uma Modesta Proposta. Nesse texto, o Swift sugere, usando linguagem bem séria, que os pobres da Irlanda poderiam resolver os seus problemas econômicos se simplesmente escolhessem vender os seus próprios filhos como alimento para os ricos. É claro que ele não está falando sério. O que o Swift faz nesse texto é usar o absurdo para escancarar a brutalidade das políticas inglesas na Irlanda. E o mais impressionante é o tom que ele usa. Frio, calculista. É uma imagem que incomoda a gente, né?
E esse é o poder da ironia literária. Ao parecer aceitar algo que é tão absurdo, ela sabota o discurso de dentro para fora. A ironia de Swift é uma forma de revolta disfarçada. É um artifício narrativo que desestabiliza mais do que qualquer argumento literal poderia. Na literatura, a ironia pode ser uma forma de provocar o leitor, mas ela pode ser tão discreta que uma leitura rápida pode não percebê-la. Vamos agora passar para uma das figuras de linguagem mais populares, a metáfora. A metáfora acontece quando a gente usa o nome de uma coisa para falar sobre outra coisa. E essa simples troca de nomes, na verdade, é uma estratégia. Ela força a gente a enxergar as coisas com outros olhos, de outra forma, criando sentido por analogia e transposição. O filósofo francês Paul Ricoeur diz algo que eu acho muito interessante quando ele diz que a metáfora é uma espécie de violência semântica, porque ela força o leitor a criar novos sentidos e exige uma interpretação. Porque quando eu digo que o amor é fogo, eu realmente estou criando uma nova imagem e forçando que o leitor enxergue a minha ideia. Então a linguagem metafórica não apenas enfeita o texto, ela reorganiza a nossa percepção da realidade. Um dos grandes mestres da metáfora na prosa é Herman Melville, autor de Moby Dick. Esse romance é superficialmente sobre uma caça à baleia, mas o próprio texto nos conduz a perceber que a baleia é mais do que uma baleia. Moby Dick é a metáfora do absoluto, do inominável. O próprio narrador, Ismael, tenta cercá-la de todas as metáforas possíveis: animal, esfinge, leviatã, divindade, enigma. E esse excesso de metáforas é sinal de que há algo ali que escapa à linguagem literal. Melville nos mostra que as palavras parecem insuficientes diante do absoluto que a baleia representa. E nesse caso, a metáfora é o recurso ideal para representar algo que parece escapar às palavras, parece maior do que qualquer definição literal. Para o capitão, a baleia é como se fosse a figura de um deus silencioso. Então, para ele, essa caça é mais do que uma missão pessoal, é um duelo metafísico. É uma tentativa de atingir com o arpão aquilo que representa para ele a ordem divina. E nesse sentido, a metáfora da baleia ultrapassa o nível simbólico e chega ao nível teológico. É o homem que tenta desafiar e decifrar o absoluto. Agora eu quero trazer outro exemplo de metáfora, a prosa de Emily Brontë em seu romance O Morro dos Ventos Uivantes. A metáfora é inseparável da construção narrativa e emocional dessa história. O espaço físico, a charneca, o vento, o frio, a casa, não são apenas parte do cenário da história, elas são metáforas para o estado psicológico e emocional dos personagens. Vamos ver como exemplo o personagem Heathcliff, que é o anti-herói da história. Ele é frequentemente descrito com imagens de fogo, de fera, de sombra. É como se ele fosse ao mesmo tempo elemental e humano. A metáfora, nesse caso, desafia os limites do realismo. A gente não sabe se está lendo um romance gótico, um tratado de psicologia ou um poema. E essa ambiguidade é justamente o objetivo. O espaço externo é uma metáfora do espaço interno. Quando a gente lê as descrições dos personagens e dos cenários, parece que a gente está lendo mais sobre um fantasma ou sobre algo que passa no mundo dos sonhos. A metáfora nos ajuda a perceber que a linguagem literária não serve apenas para descrever a realidade, mas também para interpretar a realidade. Quando um autor escolhe imagens inesperadas, como chamar a obsessão de baleia ou a alma de campo, ele está nos ensinando a enxergar essas coisas com outros olhos. E, como Aristóteles disse, saber usar a metáfora é um sinal de genialidade. Para encerrar, vamos falar sobre outra figura de sentido, a prosopopeia, também conhecida como personificação. Essa figura consiste em atribuir qualidades e características humanas a animais, objetos inanimados, ideias ou elementos da natureza. E, apesar de parecer simples, o seu efeito é poderoso. Ela é capaz de transformar conceitos abstratos em entidades visíveis e participantes da narrativa. Um exemplo clássico de prosopopeia é O Coração das Trevas, de Joseph Conrad, e o título dessa obra já antecipa essa figura de linguagem. O Coração das Trevas não é apenas uma metáfora geográfica, é uma personificação. As trevas ganham aqui um centro pulsante, quase como se fosse um organismo vivo, que tem intenções e sentimentos próprios. Ao longo da história, o narrador Marlowe descreve a paisagem africana não como um pano de fundo, mas como um personagem, silencioso, ativo, mas sempre em observação.
O mato, por exemplo, olha com sabedoria. O rio nunca dorme. As correntes marítimas carregam memórias. E a selva é quase capaz de rir da condição dos personagens. Aqui, a paisagem não apenas observa, mas também julga. Tudo ao redor parece dotado de uma subjetividade própria. Nesse contexto, a prosopopeia não é decorativa. Ela cumpre uma função na narrativa, expressar que o mal não está apenas nos homens, mas também parece emanar do espaço, como se o próprio mundo compartilhasse e reforçasse a violência que acontece na história. Outro exemplo marcante de prosopopeia aparece na obra de Nathaniel Hawthorne, A Letra Encarnada. Logo no primeiro capítulo, o narrador está descrevendo a prisão da cidade e ele comenta sobre um arbusto de rosas que cresceu ali no muro da entrada da prisão. E esse arbusto é descrito como se fosse um gesto de compaixão da natureza para com os prisioneiros que entram e saem daquela prisão. Ele escreve que o mato floresce ali como se o coração da natureza tivesse piedade dos prisioneiros. Depois, o riacho sussurra segredos, a vaidade veste roupas bordadas e o pecado ganha corpo. Hawthorne recorre à personificação para criar um universo simbólico. Tudo fala, tudo julga, tudo comenta. É como se o mundo natural fosse cúmplice do drama dos personagens. Nesses dois exemplos, nós percebemos como a prosopopeia amplia o alcance da literatura. Ela permite que o ambiente fale, que o cenário sinta, que o abstrato se torne narrável. Não se trata de embelezar o texto, mas de dotar o texto de novas dimensões de sentido. Os aspectos da natureza deixam de ser personagens e se tornam vozes ativas na história. E agora eu quero ajudar vocês a aplicar esse olhar na leitura dos clássicos. A primeira coisa que a gente pode fazer é, quando a gente estiver lendo um livro, uma obra clássica, prestar atenção à forma e não só ao conteúdo. Então, quando você estiver lendo, perceba as construções que o autor faz e se pergunte por que ele escolheu usar essa forma e não outra. Por exemplo, por que ao invés de dizer agradável, ele preferiu dizer não desagradável? E o que isso revela pra gente sobre o estado mental ou emocional ou a crítica que está acontecendo ali na história? A segunda coisa que podemos tentar fazer é identificar as tensões. Então, quando houver contradição, sutileza, ambiguidade, há figura de linguagem. Comece a perceber quando parece que tem um objeto falando ou alguma parte do cenário expressando um sentimento, ou quando um personagem diz um elogio que está mais parecendo uma acusação. Esse tipo de linguagem serve para nos demonstrar que há mais de um sentido em jogo. E a terceira sugestão é levar esse olhar para fora, para além da literatura, para a sua vida real. As figuras de linguagem também estão presentes na publicidade, na internet, no jornal, no discurso político e até mesmo nas nossas falas. E a gente pode começar a treinar o nosso olhar para perceber e reconhecer essas figuras. E assim, a nossa capacidade interpretativa vai ficando mais preparada e mais aguçada. Quando essas figuras aparecem no texto, elas nos dizem muito de como o autor quer que a gente leia a história. São estratégias que servem para revelar ponto de vista, crítica e intenção, não são apenas aspectos estilísticos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que na próxima leitura procurem essas caixinhas de tesouro na história. Se vocês quiserem outro vídeo comentando sobre os outros tipos de figura de linguagem, deixem aí nos comentários. Obrigada e boa leitura!